Band Mulher já está de volta. Você já pensou? Você descobrir que tem assim alguma doença genética, mas conseguir mudar o percurso dessa história ou retardar o máximo possível o surgimento dos sintomas? Será que é possível controlar o nosso DNA? Será que é possível mudar o percurso da nossa genética? Quem vai responder isso pra gente é a doutora Clarissa, que já está aqui. Boa tarde, doutora. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Boa tarde, Vanessa. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você, viu? Eu te agradeço. É um assunto bem interessante, né? É possível mudar a nossa genética, né? A nossa predisposição a algumas doenças? Sim, é possível. Então, eu estava trazendo para o pessoal mais cedo na chamada, que é a epigenética. Isso. Queria que você explicasse, eles entenderem o que é a epigenética. A epigenética, você vê o nome já diz do grego epi, acima da genética. Então, acima da genética, porque a gente... Vou dar um exemplo ilustrado, né? Para que o nosso público possa entender o que é epigenética. Se a gente tem um fio, né? Um fio de condução de eletricidade, a gente tem o envoltório do fio. Então, a gente tem o envoltório também participa dessa transmissão, né? Ele participa como se aquele envoltório tivesse condição de ser disruptor, de liga e desliga aquela informação. Então, a epigenética, gente, é como se eu tivesse uma música. O meu marido me fala sempre assim, ele é italiano, ele gosta de escutar ópera. Então, ele me mostrou uma ópera do Gioachino Rossini, que ele gosta muito, mas interpretada por 3 versões diferentes. E cada uma interpretação da mesma ópera, da mesma partitura, uma abstração diferente, uma música, um som, uma interpretação, uma emoção diferente. E a epigenética é isso, está acima da genética. Interessante. Por exemplo, como que uma pessoa que às vezes tem uma predisposição genética a ter uma doença consegue, então, retardar, como eu falei, ou às vezes nem desenvolver ao longo da vida essa doença, mudando, então, essa questão da genética com hábitos saudáveis, mudança de vida? Então, o que regula o nosso corpo é um sistema complexo de sinalização. Como eu disse, a sinalização, ela começa a partir da respiração, da alimentação. Então, esses hábitos, essas situações fazem com que o nosso corpo acione o sistema bioquímico máximo que regula tudo isso, que é o sistema redox. Esse sistema redox, que é responsável por toda a questão bioquímica do nosso corpo, que faz com que acione genes protetivos ou genes que vão desencadear doenças. Isso é devido a hábitos. O que muda nesse sistema redox? Tudo que você pode buscar um equilíbrio dessa relação de antioxidante, oxidante, de uma forma saudável, sustentável e que sinalize. É muito importante a gente entender esse sistema redox como sinalização, porque um tanto de estresse oxidativo é positivo para sinalizar, adaptar e sobreviver. Mas se for em excesso, é prejudicial, é lesivo no nosso DNA e promove doenças, né? Então, você vai gerar doenças. Quando você tem hábitos, né, hábitos saudáveis, importante quando a gente fala de prevenir e mudar, tem o tempo, né, gente? Então, é muito importante a gente sustentar um autocuidado com hábitos saudáveis, alimentares, atividade física para melhorar essa circulação. Os nossos processos, os nossos sistemas, eles são treináveis. Tanto o sistema redox, o sistema imunológico, todos esses sistemas que sinalizam essa informação no nosso corpo, que está acima do nosso DNA, que é a epigenética, ele é treinável. Por isso que a gente recomenda bons hábitos de uma forma sustentável, duradoura. Eu estava até vendo um exemplo, né, que o Alzheimer, ele é genético, né? Se meu pai tem, eu posso ter, é isso mesmo, né? Tem um componente, né? Então, assim, o componente genético. Isso. Várias doenças que têm esse componente genético, essas doenças, quando você equilibra esse sistema, que é a epigenética, pode ser modificado. Então, se às vezes a pessoa poderia desenvolver em uma fase da vida, mas tem uma mudança de hábito, logo, não de repente, né, duradoura, quanto antes melhor, ele pode até não desenvolver ao longo da vida. Pode, perfeitamente. A gente pode identificar essa modificação através de exames, né, epigenética. A questão é muito delicada, porque a epigenética,
envolve a percepção, hábitos, as emoções. Isso pode ser transmitido também de pai para filho, epigeneticamente hoje, né? É um vasto campo de pesquisa que hoje é um encanto. E nesse vasto campo, desafiador. Imagino, cada vez tem sido mais avançado porque ele ajuda no tratamento de muitas doenças que pode combatê-las ou amenizar, né? Que há bem pouco tempo não se cogitava. Né? Doenças que tinham uma característica de, tem essa característica genética, então eu com certeza vou evoluir para isso. Hoje não, hoje é possível você, através de bons hábitos, mudar essa perspectiva do adoecimento. E o que a gente pode falar de avanços recentes nas pesquisas em relação a esse assunto, né? Muitos profissionais estão cada vez mais focados nele, né? Então, em relação aos avanços, hoje a epigenética é um amplo campo de estudo. A vitamina C, por exemplo, dois avanços bem práticos importantes. A vitamina C age no nosso sistema bioquímico através da desmetilação e a vitamina C ela faz um processo de melhora do sistema imunológico. Então, ela liga um caminho que vai melhorar o sistema imunológico. O jejum, por exemplo, o jejum intermitente também é uma área que também tem sido muito estudada, muda um padrão de acetilação que melhora uma resposta, melhora genes da longevidade, melhora genes de autofagia, de limpeza, de defesa do nosso corpo, de detoxificação. Que interessante. Então, são vários. É um vasto campo de pesquisa que tem sido... O estudo do epigenoma hoje é rico. Então, entrando só nessa questão do jejum, porque a gente tem muitos telespectadores curiosos nesse assunto, porque hoje em dia é uma onda, tem profissionais que são a favor e outros são contra. Ele traz benefícios, então, que pode... Sim, a autofagia é um mecanismo de autolimpeza, porque como o nosso corpo é uma circuitaria bioquímica, está sempre em atividade elétrica, gerando atividade elétrica, e vai sempre ter tem uma produção e uma excreção, e as organelas têm o turnover, troca. Então, a autofagia é necessário, um processo necessário para a limpeza desse sistema. Existem alguns alimentos que podem mudar também esse percurso? Muitos. Qual, por exemplo? Assim, o pessoal em casa já vai pegar a listinha aqui e começar a anotar para inserir na dieta diária. Olha só, o nosso corpo, o nosso sistema redox, ele é composto de 3 sistemas. O nosso DNA, que pode ser um alvo, a proteína, o alvo que vai sofrer ação antioxidante e oxidante. Então, quando você tem um aporte de alimentos antioxidantes, você, de certa forma, está protegendo o excesso de agentes oxidantes, como a radiação solar, como tudo que você está exposto, que é essa busca do equilíbrio. Então, que alimento, que atitude, né? Que são vários alimentos e atitudes que podem levar para o equilíbrio esse sistema redox. Então, alimentos antioxidantes, né? Frutas, verduras, comida da terra, né? Comida de verdade, né? Isso tudo é bem importante como uma boa dica para a alimentação, né? Isso é bom, porque agora há pouco a gente está falando de saúde da meninada, que tem que mudar, então, mais uma vez reforçando que para tudo é sempre muito bom os alimentos saudáveis. Sim. Um exemplo, a gente tem irmãos gêmeos univitelinos, idênticos, certo? Certo. E aí cada um é criado, suponhamos, uma ideia aqui, um pelo pai e outro pela mãe. E aí um leva uma vida no estilo e os dois têm predisposição a alguma doença genética. A gente pode perceber essa mudança nesse caso? Eles podem ser exatamente iguais no DNA, pode ser univitelinos, e a epigenética, o que liga e desliga os genes, pode torná-los diferentes. Entende? É bem importante. Isso é um bom exemplo de epigenética na prática. E isso, essa diferença pode mudar não só algum, igual eu falei, predisposição de doença, mas até características físicas Olha também. isso, que interessante. Pode. Porque você começa na idade, um bebê, se eles forem isolados, separados, você vai ver lá na velhice diferenças importantes. Às vezes um pode envelhecer muito mais rápido que o outro. O ambiente, o que você faz com o que você tem de base, de material genético, tudo, até o próprio pensamento, o comportamento, ele altera. Isso está no campo da epigenética. Que legal. Agora, por fim, essa questão que a gente fala da mudança de hábito e hábito saudável, gente, é às vezes uma pequena mudança, né, doutora? Uma caminhadinha que às vezes a pessoa vai na padaria de carro, trocar o carro por ir a pé, já facilita muito para aqueles que falam não tem tempo para nada, né?
Olha, gente, isso é tão importante. Você foi num ponto importante, Vanessa, porque é tão importante o autocuidado realizável, tudo que você pode fazer. Imagina o que você pode fazer e vai ampliando isso. Eu fui num evento, né, há pouco tempo também lá na Itália, e um senhor bem mais velho, já tem 88 anos, um compositor, foi perguntado por uma entrevista lá, o que você, ele chama Mogol, um cara incrível, o que você faz, quais são as suas dicas? Uma boa conexão com Deus, uma autoestima bem cuidada e o autocuidado realizável. Então lá as pessoas vivem bastante, vivem muito, mas essa é uma parte muito interessante, esse autocuidado realizável, porque o autocuidado é o que você pode fazer e sempre o que é realizável. Não adianta você saber o que é bom e ter a melhor orientação, a melhor avaliação médica, né, o médico faz as recomendações, mas o que você pode fazer? Tem que pôr em prática para começar. Então, bora começar a vida saudável. Dormir bem. Verdade. Comer bem, fazer atividade física. Tudo isso é muito importante. Fica a dica para vocês. Nunca é tarde para começar. Começa agora e bora lá. Doutora, gratidão por te receber mais uma vez. Obrigada por dar essas dicas para quem está assistindo a gente, tá? Para você, um excelente dia. O programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, ó. Aquele beijo para vocês. Estamos de volta às 10 para as 2. Nosso encontro marcado, hein? Tchau, tchau.